Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que nós entramos em um período em que muitas pessoas estão sendo recolhidas, muitas pessoas estão deixando essa terra e às vezes nós ficamos até sem palavras para consolar os familiares. Às vezes nós só damos um abraço ali porque não temos palavras suficientes para consolar aqueles que perderam os seus entes queridos. Mas quando o apóstolo Paulo, em 1ª e 2ª Tessalonicenses, está falando sobre o final dos tempos, está falando a respeito do retorno de Jesus para essa terra, ele diz uma frase que é fundamental. Ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o que isso significa? Significa que a mensagem do final dos tempos, a mensagem a respeito do retorno de Jesus para essa terra, é uma mensagem de consolo para aqueles que ficam aqui aguardando o final de suas vidas. Aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não tem a esperança do reino vindouro, com certeza é uma pessoa que vive nessa terra sem uma perspectiva de algo melhor para o futuro. Muitas pessoas que nós conhecemos que não são cristãos têm sim uma felicidade, mas é uma felicidade momentânea. E você, queridos, que está acompanhando aqui os vídeos do canal, tem visto que eu tenho falado muito a respeito do reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O retorno de Jesus é um retorno que vai nos remir de nossos pecados, mas é um retorno que virá com um reino de paz e de justiça. Nós precisamos muito, de maneira urgente, meditar e ensinar a respeito do reino milenar, porque esse assunto é um assunto que traz conforto e consolo. E não basta você falar para as pessoas que nós estaremos em um lugar melhor. A palavra de Deus nos mostra detalhes de como será o reino de Cristo aqui nessa terra. A igreja terá acesso aos céus, a igreja terá acesso às regiões celestiais, mas a igreja não morará no céu. Você precisa meditar comigo, precisa aprender, precisa ensinar os detalhes do reino, porque muitas pessoas, no tempo que nós estamos vivendo e no tempo que nós vamos entrar, precisa ouvir a mensagem desse reino que se aproxima dessa terra. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós estaremos falando a respeito ainda do reino milenar de Jesus Cristo, com mais profecias do profeta Isaías sobre esse tema maravilhoso. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu confesso que uma das coisas que mais entristece o meu coração é conhecer cristãos piedosos que amam a palavra de Deus, mas tratam esses temas a respeito do final dos tempos, a respeito do reino milenar, como se fosse um tema secundário, como se fosse um tema de importância secundária. Queridos, a mensagem mais importante do Evangelho é anunciar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e que Ele vem remir essa terra de todos os seus danos, de todos os pecados. O reino de Jesus Cristo, ele está escrito na palavra de Deus, e nós vamos ver em mais um vídeo hoje de que existem detalhes específicos na palavra de Deus de como será o reino de Cristo aqui nessa terra. Vai ser algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, queridos, que as nações que não terão seus corpos glorificados vão exultar de uma tal maneira, vão viver uma alegria tão grande que essa terra nunca viu. Imagine nós, a Igreja de Jesus Cristo, quando nós estivermos neste mesmo reino com os nossos corpos glorificados. É por isso que muitos cristãos vão dormir no final dos tempos, porque estão negando pontos fundamentais para o fortalecimento da igreja neste período que nós vamos entrar. Então, vai lá comigo em Isaías capítulo 65. Nós vamos ler apenas o versículo 9 e presta bastante atenção que nós vemos aqui nesta palavra, nessas profecias do profeta Isaías, de que ele dá detalhes de como será o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 9, Isaías 65 diz assim: farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Queridos, um simples versículo com tanta riqueza. Primeiro ele diz: farei sair de Jacó descendência.
sair de Jacó, a descendência, todos nós sabemos que quando ele diz de Jacó, ele está falando da descendência literal de Jacó. Agora, quando ele cita Judá, ele está falando da descendência espiritual. Nós precisamos entender o contexto, precisamos entender o ensino das duas casas de Israel para saber que aqui, nesta primeira parte do versículo, ele está dizendo que haverá uma descendência física. Lembra da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó? Que da descendência de Abraão sairia uma descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu. Quando nós falamos de areia do mar, nós estamos falando da descendência literal dos povos que são descendência na carne de Abraão. E quando nós falamos da descendência como as estrelas no céu, nós estamos falando de uma descendência espiritual. Eu e você que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos descendência espiritual e Abraão é o nosso pai. Porque nós herdamos essa promessa por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando o texto diz, farei sair de Jacó, ele está dizendo, olha, tem descendência vindo, descendência literal na carne, que restarão lá na época do final dos tempos, né? Vai existir ali uma remissão. Israel será redimido, o Israel na carne, o Israel literal. E olha só a continuação do versículo. Um herdeiro que possua os meus montes. Você sabe muito bem que o herdeiro que possuirá os montes está fazendo uma clara referência do leão da tribo de Judá. E nós sabemos que Jesus Cristo ele veio ali da tribo de Judá, foi descendente de Davi. Davi é citado muitas vezes como aquele que, né, do tronco, do rebento de Jessé. De Davi sairia ali o Messias, né, toda a descendência de Davi até chegar ao Messias. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que vai possuir os montes do Senhor, porque ele estará lá no Monte Sião, reinando sobre as nações dessa terra. E por fim, queridos, é lindo você ver a clara distinção que o profeta Isaías, que ele faz a respeito dos eleitos e a respeito dos servos. Os meus eleitos herdarão a terra. Quem são os eleitos que herdarão a terra? Nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra das palavras do nosso Senhor quando ele estava lá no Monte das Bem-aventuranças? Ele diz assim, que os mansos herdariam a terra. Quem são os mansos? Ou quem são os humildes? Quem são aqueles que são dependentes espiritualmente do Senhor? Aqueles que têm sede de justiça. Nós vemos ali que várias daquelas promessas que Jesus Cristo faz ali, várias daquelas palavras que Jesus Cristo fala e faz ali no Monte das Bem-aventuranças é a respeito da igreja que herdará a terra. E nós vemos vários salmos, vários textos dos profetas dizendo que os eleitos do Senhor herdariam a terra. E a segunda parte do versículo nós vemos ali, e os meus servos habitarão nela. Você consegue ver que lindo isso? Falando sobre os eleitos que herdarão a terra, os eleitos estarão com Jesus Cristo reinando sobre esta terra. Mas os servos habitarão. E quem são esses servos? Esses servos são justamente aqueles que restarão da descendência de Abraão e aqueles que restarão após a grande tribulação e o grande e terrível dia do Senhor. A igreja glorificada são aqueles que herdarão a terra. E os servos do Senhor são aqueles que vão estar servindo ao Senhor com seus corpos não glorificados e habitarão aqui nessa terra. Então nós vemos nesse versículo 9 uma clara distinção entre aqueles que no reino milenar de Jesus Cristo serão os herdeiros da terra e os que são habitantes dessa terra. A igreja não será habitante da terra. A igreja será herdeira. A igreja, os servos do Senhor, né, que são herdeiros, é a igreja glorificada. Agora, os habitantes da terra são as nações que restarão para o milênio. Agora, vai lá comigo, continue em Isaías. Olha só, capítulo 66. Nós vamos ler agora dos versículos 20 até o 24. Olha só, aqui continua dando a descrição dos acontecimentos do reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos e liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Primeira coisa, ele começa a citar aqui alguns meios de transporte, e você precisa entender isso, queridos. Os versículos seguintes vão confirmar o que eu vou falar agora, mas você vai notar que Deus estará com o toque das trombetas destituindo toda a tecnologia artificial dessa terra. E o que isso significa? Significa que nesse texto mostra que Deus estará restaurando a condição
do homem se locomover para ir buscar ao Senhor. Talvez você esteja pensando, poxa vida, não vou poder mais pegar o Uber, não vou poder mais pegar o táxi, não vou poder mais pegar o ônibus, não vou poder pegar o meu veículo, um veículo que denigre a atmosfera, o veículo. Você já entendeu o que eu quero dizer, né? Deus estará restaurando e destruirá no toque das trombetas e no grande e terrível dia do Senhor tudo aquilo que destrói a terra. Não são só as nações inimigas que serão destruídas, mas toda a tecnologia artificial que danifica essa terra será destruída. É por isso que nós vamos ver vários textos na palavra de Deus, citando nações e essas nações se locomovendo como os antigos se locomoviam. Você vê aí que ele cita cavalos, cita dromedários, mulas, ou seja, Deus estará para as nações restaurando a condição de locomoção para que as nações se locomovam, para que as nações saiam de seus países para adorar ao Senhor ou até mesmo para visitar outras nações, usando o meio de transporte antigo. Deus destruirá todo o meio ou toda a tecnologia, todo o meio de transporte, toda a tecnologia que traz aí destruição para a atmosfera, que traz destruição para a terra. Por quê, queridos? Porque tudo o que Deus criou é perfeito e Deus estará restaurando do original a condição do homem de se locomover. A igreja terá acesso às regiões celestiais, então, queridos, fique tranquilo, porque as nações que vão demorar aí mais tempo para se locomover de um lugar para o outro. Agora, olha o versículo 21. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Esse é um texto que eu, particularmente, não tenho problema nenhum em falar, e você vai ver o meu comprometimento aqui, mesmo se eu tiver se eu em algum vídeo falei algo de errado, eu faço uma correção e eu vou fazer essa correção agora. Nesse versículo 21, durante muito tempo eu pensei que o texto estava falando sobre a igreja, quando ele diz, também tomarei deles, também tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. Só que você vê aqui claramente que aqui está falando sobre um sacerdócio terreno. Deus estará tomando sacerdotes e levitas para exercer as funções de culto aqui no milênio, só que será um sacerdócio terreno. Aqui, ele está falando sobre sacerdotes e levitas aqui nessa terra. A igreja não será não terá um sacerdócio terreno, não terá uma função levítica terrena. A igreja será reis e sacerdotes, cumprindo um sacerdócio nos céus e cumprindo o reinado aqui nessa terra. Então, você vê o versículo 20 falando sobre a restauração da condição da locomoção antiga, que será claro para as nações quando elas estiverem aqui no reino milenar, e Deus estará restaurando a condição de culto terrena. Por quê, queridos? Porque a igreja estará com seus corpos glorificados, reinando com Cristo, mas vão existir muitas nações que serão direcionadas a adorar a Deus por um sacerdócio terreno. O livro de Ezequiel fala de maneira perfeita do capítulo 40 ao capítulo 48. Você vê ali o templo de Ezequiel, que não é a Nova Jerusalém, que não é o mesmo templo de Moisés. Você vai ver diferenças nas portas, você vai ver diferença em toda a estrutura do templo, porque aquele é um templo futuro para que as nações estejam visitando esse templo lá em Jerusalém, porque o nosso Senhor estará com seus pés no Monte Sião, reinando sobre as nações. Agora olha o versículo 22. Porque olha só, queridos, presta bastante atenção, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Mais uma vez, uma promessa sendo dada ao Israel terreno. Por quê, queridos? Porque Deus estará glorificando a igreja, mas Deus estará restaurando a região de Jerusalém. Então, quando nós vemos que assim que Deus fizer os novos céus e a nova terra, e não é novos céus e nova terra, de Apocalipse capítulo 21. Ali está falando sobre o final do milênio, porque a nova Jerusalém vai descer apenas no final do milênio. Tanto é que você vai ver a própria tradução para o português dizendo que João viu novo céu e nova terra, ou seja, Deus faz novos céus e nova terra quando Jesus Cristo estabelecer o reino milenar, mas quando acabar o reino milenar e o último inimigo ser vencido, que é a morte, aí Deus Pai estará habitando aqui nessa terra no meio dos homens. Enquanto a morte não for vencida, Deus Pai não pode habitar no meio dos homens. É por isso que nós vemos a misericórdia de Deus Pai quando ele envia Jesus Cristo, aquele que é feito da divindade, aquele que é a essência de Deus aqui nessa terra. Ele mostra o seu amor e a sua misericórdia enviando primeiro o Filho para que todos os inimigos sejam
é colocado debaixo dos pés de Jesus Cristo, e quando o último inimigo, a morte, for vencido, Deus Pai estará habitando aqui nessa terra. Mas esse novos céus e nova terra que você está lendo aí, que é o versículo 22, não é aquele novo céu e nova terra na descida da Nova Jerusalém. Aqui está falando sobre o céu se enrolando com o pergaminho, como é citado pelo apóstolo Pedro, como é citado pelo próprio Jesus, quando as coisas acontecerem, os acontecimentos do sexto selo, Deus estará trocando os céus, o firmamento, estará fazendo uma limpeza na terra, porque toda a criação será restaurada. Então grave bem isso, novos céus e nova terra, primeiro, para a restauração e o início do reino milenar, e quando acabar o reino milenar, Jesus Cristo vencer o último inimigo, a morte, o novo céu e a nova terra será estabelecida, para que Deus habite no meio dos homens. Então, queridos, nós vemos aqui uma promessa. Deus fará novos céus e nova terra para que a posteridade de Israel, a posteridade terrena, com o sacerdote levítico terreno, porque a igreja neste tempo aqui estará glorificada. Olha o versículo 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Você consegue notar aqui que está claro que essa não é uma profecia para o tempo do profeta Isaías? Por quê, queridos? Quando que aconteceu isso? De toda a carne ou de todos os habitantes da terra saírem de seus países, saírem de suas regiões para adorar a Deus em Jerusalém? Quando que você viu as nações sendo direcionadas? Quando que você viu toda a carne sendo guiada e direcionada para festejar a festa da lua nova? Quando que você viu isso? Quando que você viu as celebrações das festas do Senhor acontecendo com toda a carne sendo guiada e direcionada? Claramente, essa é uma profecia falando a respeito de quando o reino milenar de Jesus Cristo estiver estabelecido aqui nessa terra. Nós vamos ver vários outros textos nos mostrando que as nações, inclusive nações que estão ao redor de Israel, que hoje são nações consideradas inimigas do povo de Israel, são nações com seus habitantes que restarão depois da grande tribulação e do dia do Senhor. São nações que serão guiadas. Muitos de Edom, muitos dessas religiões grandes que nós conhecemos, os sobreviventes que não foram inimigos de Deus, os sobreviventes dessas nações estarão sendo conduzidos para adorar a Deus de ano em ano, para celebrar a festa dos tabernáculos, para celebrar a festa da lua nova. O profeta Zacarias vai falar, né? É um texto bem semelhante a esse, que toda a carne, ou os habitantes da terra, as nações serão guiadas e direcionadas para celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Agora olha o versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Queridos, esse versículo 24 está falando a respeito de um memorial. O texto nos mostra que quando as nações estiverem sendo direcionadas para adorar a Deus em Jerusalém, existirá ali próximo àquela região, na verdade, outros textos vão nos mostrar que é uma região, é um local fora da cidade, que é uma espécie de memorial de horror. E o que seria esse memorial de horror? É justamente o que é falado, até mesmo uma palavra que é direcionada para Satanás. Por que caíste, ó estrela da manhã, filho da alva? E ali tem toda uma descrição daquilo que Satanás fez, que ele se corrompeu, e ali fala que as nações que vão estar no abismo com ele, são nações que vão olhar para ele e vão dizer, olha, você que debilitava as nações, você está conosco aqui neste lugar de tormento, você que era aquele que todas as nações olhavam e diziam, uau, que líder, que líder, que este grande homem que debilitava as nações está fazendo aqui em nosso meio? Por quê, queridos? Porque Satanás será lançado, será preso e ficará atormentado durante todo o milênio. E as nações inimigas de Deus também serão lançadas e estarão neste lugar de tormento. E as nações inimigas de Deus serão lançadas, também estarão atormentadas, e terá um lugar de tormento fora da cidade de Jerusalém, que as nações que estarão aqui no milênio, na terra, olharão e verão como um memorial daqueles que prevaricaram contra a Deus. Então, queridos, até no final do versículo nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala a respeito daqueles que vão ser condenados, que eles vão ser condenados
E neste lugar é um lugar que o verme não morre, ou seja, a chama está ali pegando fogo, né? A chama está ali acesa como uma fornalha, o verme está lá, o verme que é um bichinho bem frágil, mas a condição de sofrimento será tão grande que nem o verme vai ser queimado, porque as pessoas vão sofrer com a chama. Nós vemos isso também na parábola ou na história de Rico e Lázaro, uma chama que atormentará neste memorial, e as nações que não têm os seus corpos glorificados vão olhar para aquele memorial e vão dizer: é isso que aconteceu com aqueles que foram inimigos de Deus, que prevaricaram, que blasfemaram o nome de Deus no período da nova aliança? Um memorial de horror para que as nações que estarão caminhando na carne aqui nessa terra vejam o que acontece com aqueles que são inimigos de Deus. As nações, queridos, vão ter muitos motivos para estar adorando a Deus, para curtir, digamos assim, o reino milenar de Jesus Cristo, porque será um tempo maravilhoso de justiça e de paz, mas também terá um memorial de horror para que elas não se desviem desses caminhos. Bom, nós finalizamos aqui mais uma vez esse vídeo falando a respeito do reino milenar e de alguns acontecimentos deste período maravilhoso. Eu espero que essas informações tenham acrescentado a sua fé, acrescentado e que você tenha crescido em graça e em conhecimento. No próximo vídeo nós ainda estaremos falando do reino milenar de Jesus Cristo, para que você tenha fixado no seu coração e na sua mente que a Bíblia, em quase todos os profetas, é citado o reino milenar de Jesus Cristo. Mas infelizmente isso não é pregado porque muitos cristãos ignoram esse tema porque acham complexo, porque acham chato, quando na realidade é um tema básico, como eu falei no vídeo anterior, para que nós possamos consolar os corações daqueles que não têm esperança de um mundo ou de um reino vindouro. Bom, te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo para as próximas meditações.